perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Senhores, nosso cordial boa noite a todos aqui presentes. Estamos iniciando a caravana do segundo encontro nacional dos amigos de Ivone Pereira. Queridos irmãos, que Jesus, em sua infinita misericórdia e bondade, abençoe nossos corações. Que possamos analisar as considerações que serão formuladas com muita tranquilidade, encarando com muita singeleza tudo aquilo que nos será repassado. Quem vos fala, queridos irmãos, é uma irmã de todos vocês, que vivenciou as benesses, os benefícios que a doutrina espírita pôde proporcionar a um coração. Junto a muitos trabalhadores desta casa, fui eu a escalada para estar aqui junto a vós, na noite de hoje, trazendo algumas simples considerações que esperamos em Jesus possam estimulá-los, fortalecê-los nessa proposta da vivência do Evangelho redivivo da doutrina dos Espíritos. E ao longo da minha trajetória, por muitos já conhecida, os momentos que me trouxeram mais alegria, mais refrigério, mais encorajamento diante das agruras vivenciadas foram exatamente momentos como estes, momentos de intercâmbio com a luz, momentos de atividade junto à casa espírita. E através destas oportunidades, consegui forças necessárias para trilhar a minha existência com determinação,
com esperança, com certeza de um porvir melhor. Quem vos fala, queridos irmãos, sou eu, Ivone. Ivone, que, como muitos sabem, vivenciou experiências amargas na trajetória e encontrou na doutrina dos Espíritos o sustentáculo capaz de auxiliar-me na minha existência. O fruto dos estudos, o fruto dos trabalhos, junto aos irmãos do caminho, me proporcionou a redenção de minha alma. A redenção de minha alma, queridos irmãos, isso a doutrina espírita me proporcionou. Em alguns momentos da minha existência, eu trazia em meu coração dores, tristezas, desânimo muitas vezes. Mas, através do intercâmbio com o plano maior, através do contato com os enfermeiros e os enfermos, através das preces realizadas, eu conseguia viajar e sentir a misericórdia de Deus banhando meu coração. E é por isso que talvez tenha sido a escolhida para vir ter com vocês na noite de hoje, para dizer que tudo aquilo que hoje foi referido acerca do estudo, acerca de tudo que o Senhor Jesus pôde nos proporcionar, é a pura e total expressão da realidade. Como foi bom poder usufruir dessas benesses! Como é importante ainda hoje poder participar, compartilhar dessas vibrações amenas, amorosas, estimulantes, encorajantes que a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, proporciona a cada um de nós. E as minhas considerações singelas, sem maiores pretensões na noite de hoje, é para que todos continuemos firmes nesta proposta, queridos irmãos. Para que todos nós arregacemos as mangas com felicidade, com alegria, com a satisfação da certeza de que somos imortais, da certeza de que o Pai nos ama a todos indistintamente, na certeza de que podemos gradativamente galgar degraus rumo ao processo de redenção que aguarda a cada um de nós, espíritos comprometidos com a lei, mas já no esforço de nos vencermos, já no esforço de buscarmos a concretização dos ideais propostos para todos nós. O propósito de servirmos rumo à felicidade que nos aguarda a todos incondicionalmente. Então, meus queridos irmãos, neste dia tão especial, para que este espaço de amor, neste espaço que foi erguido, objetivando atender a esta comunidade tão sedenta de refrigério para suas almas, nesta comunidade necessitada de paz para os corações que nela residem, para que todos se sintam envolvidos pela luz e que caminhem estudando estes ensinamentos. Caminhem de maneira resoluta, determinada, conscientes de que o amparo sempre se faz aos corações que se encontram no esforço de galgarem degraus na escala ascensional que se encontra ao alcance de todos aqueles que, com boa vontade, buscam a vivência do Evangelho redivivo. Dores, lutas, desencantos fazem parte desse processo pedagógico que todos nós necessitamos para que saibamos valorizar a vida, para que saibamos aproveitar a vida, para que saibamos valorizar a cada momento que se descortina diante de nós. Que nesta noite memorável para nossos corações, possamos lançar um hosana nas alturas, um agradecimento ao alto por ter nos concedido a dádiva de ter este espaço para refazermos as nossas energias, termos este espaço para revigorarmos as nossas forças e caminharmos com Jesus rumo ao porvir de alegrias imemoráveis que aguardam cada um de nós. Queridos irmãos, que Jesus, em sua infinita misericórdia, balsamize os nossos corações, traga a cada um de nós o alento, a esperança, a coragem para seguirmos, sem esmorecimento, rumo ao porvir de alegria que aguarda cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, queridos irmãos. Muita paz a cada coração aqui presente. Sua irmã Ivone. Gostaríamos, neste momento, convidar nossa irmã Michele Maia para fazer a prece de abertura dos trabalhos da noite.
buscando a companhia de Cristo, nosso mestre, irmão maior, rogando bênçãos para todos nós nesta noite. Na certeza de que aqui encontraremos todos os recursos inspirativos da vida dessa querida irmã que por esta casa passou e deixou seu rastro de trabalho, dedicação e perseverança. Nós te agradecemos pela companhia, Senhor Jesus, pedindo que inspire o nosso companheiro, que conduzirá as reflexões da noite, e que os nossos corações se preparem para receber, como aquela terra boa da parábola do semeador, as sementes aqui lançadas. Fica conosco, Senhor, recebendo esta prece também de gratidão pela oportunidade de nos encontrarmos aqui, com os corações felizes e unidos aos nossos maiores que nos servem e que nos trazem sempre aquilo que aqui viemos buscar. Graças te damos pela companhia hoje e sempre, que assim seja. Dona Ivone do Amaral Pereira foi uma das mais respeitadas médiuns brasileiras, autora de romances psicografados e bastante conhecidos entre nós espíritas. Médium psicografa, receitista homeopatia, conselheira, psicoanalista, passista, psicofônica, de materialização, de premonição, de desdobramento, intuitiva, de oratória e também de cura. Dedicou-se por muitos anos à desobsessão e ao receituário mediúnico homeopático. Nossa intenção é a de divulgar o papel relevante dessa médium para o espiritismo no Brasil e no mundo. O encontro se dedicará a apresentar a heroína silenciosa e sua obra aos espíritas de nossa região. E gostaríamos de fazer alguns informes prévios a respeito da vida de Dona Ivone. Ivone do Amaral Pereira foi filha de Manuel José Pereira, filho, um pequeno comerciante, e de Elizabeth do Amaral. Recém-nascida, com apenas 29 dias, ela teve um acesso de tosse que a sufocou, deixando-a em estado de catalepsia, que se manteve durante 6 horas. O médico e o farmacêutico da localidade chegaram a atestar o óbito por sufocação. A família preparou o corpo do bebê para o velório, colocando-lhe um vestido branco e azul, adornando-a com uma grinalda, enquanto aguardava um pequeno caixão branco como a praxe exigia. Neste momento, sua mãe retirou-se para o interior da residência da família para orar. Momentos depois, a bebê acordou chorando. Ivone cresceu numa família espírita. O pai enfrentou a falência comercial por 3 vezes. Posteriormente, viria a se tornar funcionário público, cargo que ocupou até o final da vida em 1935. Era comum a família abrigar pessoas necessitadas em seu lar, vivências que, segundo Ivone, marcariam sua vida para sempre. Sua vida foi de lutas e muitas privações. E foi aqui em Lavras que ela exerceu sua primeira atividade de grande responsabilidade no meio espírita, quando, ainda muito jovem, pertenceu à diretoria do Centro Espírita de Lavras, hoje Centro Espírita Augusto Silva, que nos recebe nesta noite. Atuou aqui como secretária. Aqui também ela dirigiu o posto mediúnico e foi durante vários anos a médium responsável pelo intercâmbio espiritual no setor de receituários e curas. Foi também aqui que recebeu as páginas do livro Memórias de um Suicida, sob a inspiração e orientação de Camilo. E na noite de hoje nós receberemos aqui o nosso irmão Joaquim Gamonal de Barbacena, que abrirá os trabalhos da caravana Amigos de Dona Ivone. Gamonal, que atua como juiz da Vara de Família, Infância e Juventude da comarca de Barbacena e também é membro da Associação Jurídica Espírita de Minas Gerais e associado à Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Barbacena. Tem se destacado como grande colaborador e orador do movimento espírita de nossa região. E na noite de hoje ele falará para nós sobre o tema A Trajetória Espiritual do Espírito Ivone do Amaral Pereira. Com a palavra, nosso irmão Joaquim Gamonal. Boa noite. Boa noite. Muito bom estar aqui hoje. Deixa eu levantar.
Oi, boa noite. Bom, certas coisas na vida acontecem e muitas das vezes não sabemos o porquê. Às vezes, quando a gente viaja pelas estradas de Minas, costumamos ver, principalmente na região de Belo Horizonte, quando chegamos, alguns paraquedas, alguns paragliders coloridos descendo. Chegaram até ali, levados por aviões que saíram de algum ponto e sem maiores esforços, mas com muita coragem, os paraquedistas saltam. Usamos dizer, quando aqui na Terra não se faz muito esforço para estar em algum lugar, que a pessoa caiu de paraquedas ali. E assim eu me sinto aqui com vocês. Estar aqui hoje, numa casa espírita, onde Dona Ivone esteve nos idos de 1926 até 1932, como nos dizem os livros, não é uma coisa que em sã consciência eu estaria pensando em fazer. Mas eu realmente não tenho sã consciência. Tanto é que sou juiz em Barbacena, cercado de manicômios, judiciários, hospitais psiquiátricos, para, em caso de uma crise brava, me recolher. E dentro disso, eu me vi saindo de uma posição cômoda de morador de Barbacena, de palestrante espírita dentro de Barbacena, levado por alguém que também acha que não estava em sã consciência, o grande comandante deste avião que me fez saltar de paraquedas, nosso amigo e irmão Hélio Ribeiro Loureiro, espírita do Rio de Janeiro, de um trabalho maravilhoso, que certa vez chegou à minha casa em julho do ano passado e disse: querido, devore os livros de Dona Ivone. Em agosto, você irá fazer uma caravana pelo Rio de Janeiro, falando sobre as obras de Dona Ivone. Você tem 30 dias para devorar os livros de Dona Ivone. E o Hélio assim falando, eu olhei para ele, eu falei, mas o doido sou eu sou de Barbacena. E ele disse, você consegue, querido? E aí me ensinou onde pesquisar e me indicou 6 temas. E através desses 6 temas, eu realmente devorei, mais do que livros, um verdadeiro banquete espiritual. Ao ler aquelas obras, não todas, não em toda a extensão de todas as obras indicadas, mas inicialmente, pontualmente, naqueles temas que ele disse que eu teria que falar pelo Rio de Janeiro. Assim fazendo, passados 30 e poucos dias, estava eu na terra de Dona Ivone, na região de Dona Ivone, iniciando por Miguel Pereira, depois chegando a Valença, Vassouras, Barra do Piraí, e lá fui conhecer a casa espírita que hoje existe em Rio das Flores, na antiga área que era chamada de Vila de Santa Teresa de Valença, onde Dona Ivone nasceu. Fiz as palestras, e dentro dessas palestras vi um cartaz, em Barra do Piraí, primeiro Encontro Nacional dos Amigos de Ivone Pereira. Me interessei por aquilo, e entusiasmado como eu estava pelas obras de Dona Ivone, cheguei em Barbacena, falei para alguém não menos louco do que eu, Nelson Xavier, vamos. Eu nem tentei explicar o que era, ele falou, vamos. Eu falei, você não sabe o que é? Eu falei, mas vamos assim mesmo. E fomos. E lá chegando em Volta Redonda, já nos dias 3, 4 e 5 de outubro, eu, Nelsinho, a Rose e a Simone fomos, e ao chegar, me chamaram para a mesa. Lembraram de mim da caravana e falaram que eu tinha treinado alguma coisa de um livro que eu iria falar, mas eu falei, não treinei, mas então fala, e eu falei. E dentro daquilo, gostaram tanto do Nelsinho, que hoje nós estamos iniciando o 2º Encontro Nacional de Amigos de Ivone do Amaral Pereira, graças à nossa ida lá, que não foi por acaso, que sabemos que nada acontece por acaso. Lá chegando, fizemos amizade, ficamos 3 dias,
uma noite, mais 2 dias, aprendemos alguma coisa e saímos de lá eufóricos para iniciar um projeto que não é nosso, mas para dar sequência a um projeto que Dona Ivone, por certo, sabe o que está acontecendo e nos apoia, porque não é fácil fazer o que eles estão fazendo. Eu só os levei e o Nelsinho e a turma do Astral, todos deram um jeito de hoje nós estarmos aqui num evento que termina segunda-feira, domingo próximo. Começando hoje segunda e terminando domingo. E aí, o que eu próprio pedi para falar foi sobre a trajetória do espírito Ivone do Amaral Pereira. Mas as surpresas que me aguardavam não paravam por aí. Porque muito obrigado. Quando comecei a ler os livros da Dona Ivone, algo me chamou a atenção. Em algumas partes que eu lia para as palestras que eu iria fazer. Como eu disse, eu não li todos os livros que deveria ler, mas li aquilo. 30 dias para fazer 6 palestras em 2 dias e meio, eu tinha que ler aquilo que precisava dentro dos temas. Mas algo me chamou a atenção num dos textos de que Dona Ivone, antes de receber as obras psicografadas, ela saía do corpo e em desdobramento era levada em viagens aos locais onde, dias, semanas e meses depois, ela receberia as mensagens psicográficas que deram origem aqui, inicialmente, ao Memórias de um Suicida, e ao longo de todos os seus 83 anos de idade, mais 50, 60, com essas obras, ela sempre, ou quase sempre, era levada, saía do corpo, como ela gostava de viajar. E eu, então, naquele ponto, algo se apoderou do meu pensamento, e eu comecei a ler, e eu viajava. E eu gostaria de agora, com vocês, neste avião bem grande, que congrega 200 e poucos passageiros, fazer juntos uma rápida viagem pela trajetória do espírito Ivone do Amaral Pereira, não desta última encarnação que iniciou-se em 1900 e terminou em 1984, mas uma rápida viagem pelas 7 encarnações que eu tive notícia ao ler os livros, diversos livros dela, livros psicografados por ela e livros escritos sobre ela. Dessa união dessas 3 fontes de livros, eu viajei um pouco e através de um avião chamado Sublimação, eu fui levado rapidamente à época de Jesus. Nos anos 40, na Pérsia, não muito distante de onde viveu Jesus, uma linda jovem, com seus 18 anos, volúvel, usando e abusando da sensualidade, queria conhecer o príncipe que mandava e comandava aquela região. De tanto querer, conseguiu ser introduzida na festa de 45 anos daquele príncipe, Sacaran ou Sácaran, conforme uns dizem uma palavra ou outra. E ela chegando, dançou e encantou o príncipe, que deixou de lado, era um sofredor, tinha 15 mulheres, deixou de lado as 15 esposas para se dedicar àquela jovem Lígia, bonita, que lhe encantou. Casaram-se e ela, tendo ainda a juventude contra os 45 anos de idade dele, não parava. De tanto ir e vir, acabou sendo assassinada. E nesta viagem, eu vi a tristeza daquele povo, que perdia aquela jovem que era só alegria, para logo depois, após o príncipe, totalmente desesperado, mandar matar a tantos quantos ele suspeitava fosse o autor do crime contra ela. Ele dar origem àquilo que em 1926, cerca de 1886 anos depois, ela começou a escrever aqui Memórias de um Suicida. O príncipe desesperado,
após matar e não se reencontrar, não preencher o vazio espiritual que é a partida física daquela sua amada Lígia, ele suicidou-se. Essa viagem deu para perceber que a tristeza realmente naquela região era a tônica, tanto que nos 300 anos seguintes, os cristãos naquela região, em Jerusalém, em Roma, em todos os lugares, eram perseguidos e matavam todos aqueles que se sabiam cristãos. E eu voltei. Desta minha viagem, eu fiquei, talvez tanto quanto ficaram os espíritos daquela época, entristecidos, e a história parou ali. Ainda que se saiba que o príncipe voltou tempos depois, conheceu a palavra de Jesus, que já era propagada já nos anos 100, e ali ele virou cristão. Mas a história não nos conta nada através das obras de Dona Ivone deste período. Mas logo no século XVI, estando eu ávido por notícias, eu busquei também num aeroplano chamado Nas Voragens do Pecado, e lá deparei-me com Ruth Carolina, já na França, no século XVI, uma jovem também de 18 anos. Ela estava na França já como protestante, de uma família de protestantes, e o seu irmão Carlos Felipe II era um dos líderes, um médico, líder protestante. Mas havia lá também uma rainha, Catarina de Médicis, que, com interesses escusos por conta de filiações espúrias de seu marido, ela desejava vinganças. E para agradar ao Papa, ela, junto com um de seus asseclas, providenciou a matança dos protestantes que surgiam naquela época, do qual Carlos Felipe II, o irmão de Ruth Carolina, era um dos líderes daquele movimento. E então ela chama um cidadão, Luís de Narbonne, conhecido como Capitão da Fé, que trabalhou tanto com seu dinamismo para, em agosto, 23 e 24 de agosto de 1572, promover a chamada Noite de São Bartolomeu, com a matança dos huguenotes, que era o nome sarcástico pelo qual se designavam os protestantes. Carlos Felipe II, informado de que teria que sair da França, de Paris, por ordem de Luís de Narbonne e por Catarina de Médicis, resolveu resistir em nome de sua crença, mas antes tratou de mandar a sua irmã querida mais nova, Ruth, morar em um lugarejo mais afastado, junto com Otília, que era a noiva desse Carlos Felipe II. Passa-se os dias e todos dizimados. O rio Sena ficou conhecido como Rio de Sangue, uma alusão ao sangue espalhado de todos os protestantes mortos covardemente. Mortos todos, restou apenas Ruth Carolina, a única a sobreviver daquela família de nobres que estivera com o protestantismo, numa luta que o catolicismo já fazia. Ela então, com Otília, que era a noiva que iria se casar com Carlos Felipe, tramam que Otília, já doente por problemas dela, teria a sua identidade assumida pela Ruth. E a Ruth então volta para a cidade com um plano diabólico: se aliar a Luís de Narbonne, o capitão da fé, que comandara a dizimação de todos os protestantes, para depois de conquistá-lo com a sua volúpia, com seu poder de sedução, ela então dar um jeito de traí-lo. Assim ela fez. Com ele ficou, com ele se casou, tramou com Catarina de Médicis, ela própria, diante da sua argúcia, e fizeram com que ele fosse preso como traidor. 3 anos na cadeia e Luís de Narbonne morre, enlouquecida porque vira que amava aquele homem a quem traíra. Ruth Carolina, mais uma vez, nos traz a triste história do suicídio. Essa viagem, que marcou este século XVI, vem na trilogia, nesses 3 elementos da nossa viagem:
voragens do pecado. Passa-se o próximo século e em nova viagem que fiz junto com as obras de Dona Ivone, já agora num grande avião chamado Cavaleiro de Lumière, nessa viagem rápida chegamos a Paris do século XVII, na mesma Paris de quase 100 anos atrás, onde agora esse espírito que foi Lígia, esse espírito que foi Ruth e Carolina, volta agora como Berthe de Somerville, igualmente vivendo, assim como nos anos 40, assim como no século XVI, assim como no século XVII, entremeada com os personagens de vidas passadas, ela novamente se vincula a uma família que tem o mesmo Sacaran, que hoje conhecemos como Espírito Charles, que tem a mesma situação de vida com Luís de Narbonne, que agora vem com outro nome, e eles então, em novas junções familiares, com o objetivo, hoje sabemos, de acertarem os débitos passados, resgatar as dívidas, reúnem-se em família. Mas ela novamente, sempre bela, sempre sedutora, não consegue se vincular ao casamento, à família que ela podia e devia se dedicar. Nessa circunstância, a gente vem novamente e ela se casa, mas logo abandona o marido, Henri de Lumière, que era o mesmo Luís de Narbonne do século passado. E ele, desesperado pelo abandono, suicida. Vejam vocês que as viagens que Dona Ivone nos leva, que a nós choca por quanto eivada de mortes, de assassinatos, de suicídios, a ela deve ter mais chocado, por quanto foi a ela dada aquela obrigação ou aquela missão de relatar, através da psicografia, não a desgraça de outros, mas a própria desgraça que ela trazia consigo. E o tempo passa, e os aviões param na nossa porta, em nova decolagem, chegamos ao século XVIII. Já no fim da trilogia, o drama da Bretanha, também na França, no século XVIII, novamente, nós temos a nossa querida Dona Ivone, agora como Andréia de Guzmán, numa família que também trazia o mesmo Charles, trazia o mesmo Roberto de Canaleiras, que era o Luís de Narbonne, porque esses espíritos vêm e voltam com nomes diferentes. E ela, mais uma vez, ela tem os seus problemas de se dedicar às famílias totalmente levados ao extremo. E ela, sem entender a sua obrigação, sem entender a sua missão, sem entender o papel que lhe cabia e sem entender a oportunidade maravilhosa do resgate, ela, após casar, se separar, novamente um suicídio toma conta da cena. É agora Andréia, a mesma Dona Ivone, que a gente tem essa notícia do suicídio. O tempo passando, nós chegamos à Europa, agora na Espanha, chegamos à Europa, na Inglaterra, já no século XIX. O século XIX nos mostra duas encarnações muito curtas e muito próximas do mesmo espírito do Dona Ivone. O século XIX, com o nome de Nina, uma cigana que usava o seu corpo, a sua beleza física, para ganhar a vida nas noites na Espanha, dançando nos cabarés, nas praças, nas ruas, para ganhar dinheiro, abusando dos dotes físicos, sem dar valor nenhum aos seus valores, às suas questões espirituais. E uma noite, passando por aquela região, uma pessoa nobre, que tinha ligações com ela, sem saber o porquê, Ramiro de Montalbán, passando por próximo a uma boate, vê na porta aquela linda mulher abatida, dançando, para o carro e, sem ter noção dos motivos,
ele se afeiçoa. Como uma irmã, como uma filha, Ramiro a recolhe, leva para sua casa para que ela se tratasse. Consegue algum êxito, mas logo numa viagem que faz, ele desperta o ciúme da sua namorada. E ela então negligencia o tratamento daquela moça Nina e ela morre. Nova, a idade não é bem definida neste trabalho, mas através do que se fala nesse livro, que é sublimação, e também no próximo, um caso de encarnação, eu e Roberto de Canaleiras, dá para entender que tudo se passou num curto espaço de vida. Ela talvez tenha tido 15, 16, 18 anos nesta primeira encarnação, e logo já, possivelmente, em 1860, 1870, já é o Espiritismo sendo conhecido na França, numa sessão mediúnica. Ela, que é a Nina, que é a Dona Ivone, teria trazido a mensagem, ou alguém trazido até Ramiro, dizendo que era para ele se casar com a noiva, que ele terminara o namoro pela morte dela, mas que ele precisava casar e que a aceitassem como filha. Passa-se algum tempo e nasce mais uma vez aquele espírito. Vem agora como Leila, que logo aos 15 anos de idade se casa com um médico, Roberto de Canaleiras, que era o mesmo Luís de Narbonne do século XVI, o Henrique de Lumière do século XVII, e que veio com ela já no século XIX. Casa, mais uma vez, ela foge às suas naturais questões do casamento. Arrependida volta, mas o seu marido e uma filha, Letícia, que ela teria tido com este marido, já estão mortos, porque ele era médico e se contaminou. Século XIX, já no final, nós temos em 1900 a última vinda que nós conhecemos às vestes carnais, Ivone do Amaral Pereira. De Lígia, nos anos 40. Século XVI, Ruth. Século XVII, Berthe de Somerville. Século XVIII, Andréa de Guzmán. Século XIX, na Espanha, Nina a cigana. Em Portugal, anos depois, voltando filha daquele que a ajudara, Leila. Agora, Dona Ivone. A trajetória deste espírito nos mostra muito que nós sabemos hoje em dia, mas não aquilatamos da grande importância. Dentro disso, com toda essa história trazida em Sublimação, Nas Oragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière, o Drama da Bretanha, Um Caso de Reencarnação, Ressurreição e Vida, Sublimação novamente, nós vemos como na nossa vida acontece. Espíritos que estão conosco ao longo de muitas encarnações, hoje no papel de filho, amanhã no de esposa, depois no de pai, de mãe e até de sogra, costuma aparecer. E quando vemos a sogra, sempre achamos ruim, mas talvez seja aquela esposa a quem traímos, aquele marido a quem negligenciamos, aquele filho que não cuidamos. E agora vem como sogra, também morrendo de raiva da gente, com toda a razão por tudo que nós fizemos de errado. Isso nós temos que tirar daqui exemplos. Quem foi agora, na última encarnação, o espírito Ivone do Amaral Pereira, ou a nossa personagem Ivone do Amaral Pereira? Vejamos que nessa última encarnação ela nos deixou exemplos maravilhosos. Ela nos trouxe, através da sua mediunidade, que, como disse a Melissa, cheia de atributos, ela nos mostrou passo a passo o de mais importante das suas trajetórias, e nos mostrou que a beleza física
a sensualidade que ela tinha, mais do que benefício, é grande desafio. As maiores dificuldades que nós temos estão, segundo nos dizem os Espíritos, com a beleza, com a riqueza, com o poder. E dentro disso, ela veio, e poderíamos fazer uma análise, porque o tempo é curto, mas ela veio jovem, bonita, sensual e conquistou o príncipe. Volta 1500 e tantos anos depois, no século XVI, e ainda jovem, bonita, encantando a todos e abusando da sua sensualidade. Volta no século XVII, e já no século XVII para o XVIII ela começa a ter percalços. Tanto que já no século XIX ela vem sem menor condição financeira. Pobre, sem família, já era obrigada a usar o corpo, não para conquistar os homens e os palácios, mas para conquistar a comida para ela comer. Ela chega já no século XX, numa trajetória que nós podemos analisar de tudo nos palácios, com os homens mais belos, com as melhores roupas, para chegar já no século XIX. Como ela disse, veio pobre para entender melhor aqueles necessitados com os quais ela conviveria. Veio solteira, primeiro, para ter mais liberdade de ação. Segundo, ou ao mesmo tempo, para que nas horas de silêncio e meditação ela desse valor às famílias que ela desprezou nas encarnações anteriores. Ela que estudara nos melhores colégios e estava morando nos palácios, veio sem casa e analfabeta. Sem casa porque não valorizara as famílias e as casas que tinham. Viveu de favor por tudo que os livros nos contam, morando aqui, morando de aluguel, morando na casa de um parente. Ela veio analfabeta, mas o suficientemente preparada para nos legar obras maravilhosas com o seu trabalho. Como disse a Melissa, como disse Chico Xavier, uma heroína silenciosa, espírito bondoso, que nos levou inclusive a outras viagens, não a viagens internacionais tão somente como as que eu narrei, mas também a outras, como foi a Rússia com Tolstói, onde nos mostrou os jardins, os palácios. Foi também a Polônia com Roberto, numa atitude indevida que quase ela não consegue voltar para o corpo sendo repreendida. Mas ela também, aqui no Brasil, ela me levou a algumas viagens que eu vou narrar rapidamente e que foram e são talvez o maior aprendizado que eu tive nestas viagens a que ela me levou através dos livros que ela psicografou ou que outros escreveram. Em Devassando o Invisível, ela nos leva ao mundo espiritual, onde nos mostra como vivem os espíritos, nos mostra como vestem os espíritos, nos mostra como se alimentam os espíritos. Mas ela nos mostra também, em Devassando o Invisível, dando lições que hoje todos nós precisamos aprender: humildade, simplicidade, dedicação e comprometimento. Numa das passagens, narra ela neste livro que, chamada à casa de alguns parentes na região de Petrópolis, porque um caso de doença grave acometera um primo, ela então lá chegando, de cara, ela nota o primo na cama, uma casa muito bonita, mas de um lado, um espírito aparentando ter suicidado, e um outro espírito muito sujo, muito irritado, muito gordo, muito com problema nos pés e nas mãos. E ali, no falado caso Pedro ou Pedrinho, ela descobre que aquele que ali estava, todo doente, aquele negro, morava ali. Não estava ali de visita. Naquela casa onde o primo dela estava, uma casa boa, também havia uma choupana velha cheia de galinhas e milho. E ela, com a sua capacidade, separava a casa chique daquela choupana. Mas ela conseguia entrar naquela esfera mental daquele amigo Pedro. E ali ela nos deixa uma lição maravilhosa de como
os doutrinadores têm que trabalhar com os obsessores. Não são, como muitas vezes somos levados a pensar, alguém mau. Muitas das vezes, ao tratar como doutrinador com um obsessor que aparece numa sessão mediúnica, tem-se até vontade de esganá-lo. Tem-se até vontade de mandar chamar a polícia. A gente não fala, porque o espírita não fala coisa, mas também não faz isso, né? Espírita não faz fofoca, apenas faz comentários fraternos sobre a vida alheia. Então ela ali, de cara, ô querido Pedrinho, e ele, assim, o que a senhora quer comigo? Ele, que é isso, amigo? Estamos aqui para conversar. E se fez amiga. E ajudava a colher o milho. E ajudava a tratar das galinhas. Ela vivia o que ele estava vivendo. Ali naquele local, ela narra ao final, para eu ser mais breve, porque o tempo vai encerrando, que ele continuava morando na casa antiga que ali existia antes de ser derrubada, para construir a casa do parente dela. E ele então está com ódio mortal de Romano, um comerciante que o teria arruinado, porque não esperara a doença dele terminar e ajuizaram uma ação para cobrar as dívidas. E ele então, Romano, um italiano, consegue ficar com a casinha velha dele. Vende a casa é reconstruída num patamar melhor, mas ele, o Pedro, jamais saiu dali. Queria vingança, estava doente, mas continuava naquela casa. E ela, após algum tempo, 2, 3 meses, dia após dia, conversando com ele, negociando, batendo papo, ficou amiga. E ficando amiga, fez ver a ele que era melhor vender a casa. E venderam a casa para um espírito que chegou lá e disse que queria comprar. Disseram depois, mas não foi errado, ela enganou? Não, ele já estava enganado. Na realidade, eu só fiz com que ele aceitasse o tratamento. Terminado isso, o parente dela curou-se da doença sem problema nenhum. Era aquele apego que não era de Pedro contra o parente, mas a energia espiritual do local que estava carregada. E por último, nessa viagem, ela nos levou a Belo Horizonte. E isso mexeu comigo. Vocês não sabem, mas eu arrepiei todinho aqui, porque cada vez que eu penso o que foi feito, e é dentro da minha área, isso me emociona. Levada à noite por Charles, esse espírito a quem ela considera pai, e que foi o Sacaran, e que foi depois diversas vezes o Carlos Felipe, e depois veio a ser o Ramiro de Montalbán, que foi em algumas vezes esposo, em outras vezes pai, em outras vezes irmão dela. Ela é levada junto com uma jovem que lhe pega a mão, uma menininha novinha, 14, 15 anos, que a chama. Ela, pensando que se tratar de alguém da casa onde ela estava, dá a mão àquela garota e de repente, uma viagem internacional sem passaporte, chega com Charles e essa garota que se diz chamar Betinha, a Índia. 300, 400 anos antes, ela chega numa casa grande, onde gritos de criança, choros, risos, e mães transitavam junto com algumas pessoas que pareciam trabalhar no local. E a garotinha diz para ela, minha irmã, eu lhe trouxe aqui para que você veja o meu sonho nesta última encarnação como Betinha. Este era o meu trabalho aqui na Índia, quando eu estava por aqui. Trabalhei com crianças e com grávidas carentes. Te trouxe para que você veja. E vou te levar de volta para te mostrar o que eu quero. Voltam da viagem rapidamente, sem passar pela alfândega, porque senão demorava, e chegam a Belo Horizonte. E lá, passados 2 anos, Dona Ivone novamente tem contatos e vai, como já tinha ido antes, e vira uma casa, um casal com muitos filhos. E vê na parede daquela casa uma foto que logo ela identifica. Era aquela garota, Betinha. Perguntado, lhe respondem, era a nossa filha, uma das mais novas, que de repente, de 14 para 15 anos, preparando-se para a sua festa de 15 anos, ela morreu inesperadamente por uma doença inexplicável. Naquela mesma noite, Dona Ivone, em contatos com aquela menina, ouve dela, agora que você já sabe o que eu fiz há 300 anos, sabes agora o que eu quero, que peça a meus pais para transformar esta nossa casa num local como aquele lá da Índia, trabalhar com crianças
e grávidas carentes, necessitadas. Quando o livro Devação do Invisível saiu em 1962 para 63, ele foi publicado logo no ano seguinte, ela narra no último capítulo, e podem olhar lá, que ela ficou sabendo que estava sendo criada, já no papel, em Belo Horizonte, uma creche, naquele nível. Por quê? Porque ela fizera contato com os pais daquela menina, Betinha, a pedido de Betinha, e conversara com eles sobre aquilo. E os pais eram espíritas. E nesta conversa, eles aceitaram, mas não como Betinha pediu, não na casa que eles moravam, mas hoje, num bairro próximo à entrada de Belo Horizonte, o terreno que eles compraram há 53 anos. Já existe uma casa que desde aquela época foi construída, aumentada, e eu vendo isso no livro, ela dizendo que tinha sido criada a Cruzada do Bem Elizabeth dos Santos, a casa de Betinha para cuidar de crianças. Vendo isso no livro, no final do ano passado, eu tenho um grande amigo, tal de Google. O Google me mostrou que existia aquilo. Eu anotei o endereço e fui para lá. Chegando lá, 95 crianças. Todos os dias são atendidas em reforço alimentar e reforço escolar. Tem uma casa espírita na frente, as salas de aula, tudo mais. Então eu pude concluir ali que a ideoplastia, que é plasmar a ideia, que é construir fisicamente aquilo que foi pensado, através de Dona Ivone, foi possível. Eu fui lá e estava tendo aniversário de 52 anos da casa. Os pais já tinham morrido e eu consegui falar com um irmão que mora nos Estados Unidos e um irmão já com 90 anos de idade, 80, 90 anos, que é o irmão mais velho vivo. E ele vai lá todo ano na comemoração do aniversário. E ele chora quando fala da irmã, mas chora também emocionado, porque sabe da história e sabe que a irmã, mesmo depois de desencarnada, usando da capacidade mediúnica de Dona Ivone, ele está ali, numa forma física, ajudando 95 crianças. Então vejamos que a obra de Dona Ivone, mais do que nos legar sentimentos e modos de viver, nos legou atividade. Dona Ivone, que é um espírito que fez uma trajetória similar talvez a muitos de nós, mas que ao longo das 2 ou 3 últimas encarnações, principalmente na última, mostrou claramente o capítulo 13, o capítulo 15, o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala de caridade. Caridade, segundo a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão para com as ofensas. Dona Ivone foi benevolente para com todos, apesar de, como dizem os livros, meio brigona. Se não podia atender aqui, ela ia atendia ali. Se fechou a casa, ela atendia na esquina. Mas ela veio, e benevolência para ela era mais difícil do que para muitos de nós, porque ela não tinha sequer onde morar, muitas vezes não tinha condições para nada, mas ela, com rendas, com flores, com artesanatos, ela fazia e vendia, e receitava a homeopatia e comprava o remédio com o dinheiro da sua renda. Ela demonstrou que a pobreza não era empecilho à prática da caridade. Ela demonstrou, e a gente sabe disso, que o analfabetismo muito menos. Ela mostrou que viver sozinha, e muitas vezes tem mulher, pai, mãe e filho, e reclamamos que as coisas estão difíceis. E ela, mesmo tendo alguns parentes, ela vivia por si, mas ela vivia para os outros, mesmo com as dificuldades. E então nós temos hoje o exemplo dela, e o exemplo que todos nós podemos. Conversando com uma amiga recentemente, ela falou uma coisa que me marcou e me fez remontar a Dona Ivone. Nós não precisamos esperar a próxima encarnação para que a gente melhore. Pau que nasce torto, morre torto. Tem nada mais errado. Ah, essa vida é difícil, mas na próxima, aí você vem casado com a sogra. Então não adianta reclamar da mulher atualmente. Não adianta reclamar do marido. A realidade é que nós podemos e devemos melhorar nesta encarnação, não esperar a próxima. Uma senhora aqui em Minas, aos 92 anos, fez vestibular para Direito.
Criticaram e aos 96 para 97 ela formou. Pegou e fez um discurso e ela então pegou o diploma e ela disseram para guardar na gaveta. Semana seguinte ela estava procurando nos classificados uma sala para alugar. Ela disse que ia ser advogada. Perguntaram para quê? Ela falou, se não servir para agora, vai servir um dia. Ela não deve ser espírita, mas de fala, mas de vida, talvez seja. Então nós temos que entender, como Dona Ivone, que se abusamos dos dons que temos, muitas das vezes, daqui a pouco não os teremos, mas as obrigações virão decuplicadas. Mas ela soube, nessa última encarnação, usando aquilo que ela fala, que de uma mediunidade de resgate foi muito mais uma mediunidade de atividade em prol dos outros. E ela mostrou isso para nós. Se hoje, aqui, nesse final de fala, eu tivesse que escolher alguém que personificasse o capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, seria Dona Ivone do Amaral Pereira. O que diz esse item 4 para nós? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Olhe só, cerca de 30, 40 anos antes dessa nova reencarnação, em 1900, ela era dançarina de cabaré. Anos depois, reencarnada aos 15, 16 anos casada, ela suicida. Essa conta não fecha muito. Se vocês me perguntarem, eu vou ficar devendo resposta, porque eu já fiz essa conta e não fechou. Perguntei para o Pedro Camilo, que é um dos autores e idealizador do projeto que hoje estamos iniciando, e ele disse, tem conta errada. Mas eu não estou aqui por questão de conta, eu estou aqui por questão de vida. E se nós somos espíritas e Dona Ivone é esse expoente, reconhecido por Chico Xavier, nós temos que entender que essas vidas aconteceram. Pode não ter sido mais para lá, mais para cá, mas foi naquele intervalo dos anos 1801 a 1900, ou 1899. É possível ela ter reencarnado muito rápido? É possível. Até como suicida nós sabemos disso, que muitas das vezes reencarna rápido. Ela reencarnou 2 vezes num período de 40, 50 anos como Nina e depois como Leila. De uma mulher vivendo nos cabarés, ela que já fora esposa do príncipe, ela que já morara em palácios, veio a morar em cabarés. Mas logo depois vem e casa-se com um médico. E mais uma vez se desvirtua naquilo que se propôs e, desesperada pela morte do marido e da filha, ela suicida. E isso fez dela um espírito que tinha tudo para nessa encarnação ser mais um desses pobres coitados. Como disse Chico, quando perguntado, por que todo mundo que na outra encarnação, perguntado, diz que foi rei e rainha, ninguém fala que é pobre? Não, porque os pobres, sofredores, esses já não precisam reencarnar mais. Esses já estão no mundo espiritual tranquilos. Ela não, ela estava ali como uma mulher pobre, suicida, e volta em 1900. Tudo para sofrer, todos os ingredientes. Basta olhar nas nossas favelas, mulheres sem família, mulheres sem maridos, mulheres sem casa, mulheres sem instrução. Sou uma pobre coitada. Dessa encarnação eu vim só para sofrer. Mas ela mudou a própria história, porque cada um de nós pode e deve fazer da nossa vida o que nós quisermos. Plantamos a semente que queremos, mas colhemos o que plantamos. Mas temos o livre-arbítrio para plantar o que quisermos. E ela plantou trabalho, plantou comprometimento, plantou fraternidade, solidariedade, abnegação e renúncia. Porque dizem, e basta ver aqui, me empresta esse livro, que ainda que o cabelinho não seja da nossa época, mas não é porque era de 1900 e pouquinho, a danada veio bonita. O cabelo hoje talvez muita gente não goste, mas a danada para a época chamava atenção. Dizem até que ela foi tentada algumas vezes, mas desaconselhada pela turminha, Bezerra, Charles, só vai, não, minha filha, homem só atrapalha. Eu também concordo, eu não sou chegado a isso não. Mas ela, não, é sério, não é que seja errado, cada um tem o seu gosto, mas ela
mesmo bonita, recusou, porque ela tinha um projeto em mente. E nós? Qual o nosso projeto? O que nós fazemos para colocar em prática os nossos projetos? Ah, mas eu não sei porque eu esqueci. Ainda bem que esquecemos, mas alguma coisa nós temos dentro de nós que nos mostra claramente, ou pelo menos nos dá a ideia daquilo que fomos. E para isso tem uma ideia na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo, Santo Agostinho nos diz: a cada noite, ao me deitar, eu passava em revista o que foi o meu dia. As coisas boas que eu fiz com base nas leis de Deus, eu orava e pedia forças para continuar fazendo. As coisas ruins, contrárias às leis de Deus, eu pedia para resistir à tentação no dia seguinte. Com isso, a cada dia eu ia aprendendo aquilo que eu precisava fazer. Nós podemos fazer isso. Assim como Dona Ivone, por certo, deve ter lido Santo Agostinho, conviveu com ele, ele ensinou, ela aprendeu. E nessa encarnação ela mostrou que, apesar de todos os percalços, ela não fazia dos sofrimentos obstáculos para a sua vida, mas sim fazia dos sofrimentos degraus para a sua evolução. E é por isso que eu termino dizendo: muito obrigado, Dona Ivone, por tudo que a senhora foi, por tudo que a senhora é e por tudo que a senhora vai continuar sendo na nossa vida, porque a senhora nos ensinou ao ir além, ao ir ao além, mas sempre com vistas a descobrir nos erros do passado a solução para o nosso futuro. E é a ela que eu me dirijo nesse final. Ela própria, Dona Ivone, mudou a minha vida, porque esse banquete de 30 dias que me foi oferecido pelo amigo Hélio resultou para mim em outra visão até do meu próprio trabalho. E nas vezes de dificuldade, nas vezes em que visitamos os presídios, ao pensar nela, soluções aparecem. Ela nos ensinou muito como deve ser cada um de nós. E eu não acredito que nenhum de nós que está aqui tenha mais dificuldades do que ela teve. Eu estou aqui, vindo de carro, vindo com os amigos, sendo bem recebido, coisa que não existia naquela época. Eu tenho família, eu tenho instrução, eu tenho condição de viver. Ela não teve. E ela fez, no mínimo, o máximo de tudo que nós ainda não fizemos a metade. É por isso que eu penso, Dona Ivone não como uma heroína silenciosa que é considerada, mas como um exemplo que nós devemos seguir. Muito obrigado a vocês. Nossos agradecimentos ao nosso irmão Gamonal por ser essa viagem, né? Carimbando o passaporte da gente em um monte de lugar pelo qual nós passamos essa noite. Nosso agradecimento e uma singela lembrança aí pelo seu trabalho de divulgação da doutrina espírita e também por estar aqui com a gente nessa noite, abrindo a segunda caravana dos amigos do João Pereira, uma singela lembrança da Bela Bolsa de Barbacena, que fez, né, um material de divulgação do nosso encontro, inclusive o material de divulgação do dia, né, a pasta do evento em Barbacena, com a nossa lembrança a você. E aqui, me foi entregue essa pasta no início, com uma cópia da ata da Assembleia Geral Extraordinária do Centro Espírita de Lavras, no dia 5 de fevereiro de 1928, com a letra da nossa querida Dona Ivone, lavrado por ela aqui nessa casa. Então, 1928 tem a ver com o que nós aprendemos, de 26 a 32, ela esteve por aqui e onde nos trouxe o Memórias de um Suicídio. E não trouxe Memórias de um Suicídio num computador, com tudo que nós temos hoje, em papéis de pão, papéis velhos, né? E isso que a gente tem que aprender. Nós temos tanto e às vezes não damos valor. Muito obrigado. Aproveitamos a oportunidade para divulgar, né, a atividade do segundo Encontro Nacional dos Amigos de Ivone, que continua, né, que inicia-se hoje e vai até domingo. Então, nós teremos duas partes nesse encontro. A primeira parte, que é a caravana, que está sendo aberta aqui em Lavras. Amanhã estaremos em São João del Rei, com o nosso irmão Luciano Alencar, falando sobre o tema Nas Telas do Infinito. Quarta-feira, em Lafayette, com o nosso irmão Wilson Caraza. E na quinta-feira, em Juiz de Fora, com o nosso irmão Nelson Xavier. Então, essa é a primeira etapa da caravana, que são as viagens por essas cidades.
E continua então na sexta-feira, inicia o trabalho em Barbacena com a Feira do Livro Espírita, que acontecerá no Hotel Master Plaza, no centro de Barbacena. Para a etapa de Barbacena, há necessidade de fazer inscrição pelo site www.encontroivone.com. A gente pede as pessoas interessadas para fazerem suas inscrições, que já estão acabando as vagas, o local é um pouco restrito, apenas 180 lugares, então a gente precisa das inscrições prévias. E fazendo a inscrição para o evento em Barbacena, nós teremos também, as pessoas que vão participar ganharão a obra, né, que fala sobre a biografia da Dona Ivone, que vai ajudar aí também na realização do nosso evento, então a pessoa vai ter acesso também à obra, fazendo a sua inscrição para as palestras em Barbacena. Mais informações no próprio site, a programação completa, todos os palestrantes, os temas exatos que vão ser trabalhados na sexta-feira à noite, no sábado durante a tarde e no domingo pela manhã. Então, extensa, uma programação bem extensa, convidamos vocês para o site, e no site vocês vão ter acesso a toda a programação. Nós gostaríamos também de fazer o sorteio de 3 obras que o Pedro Camilo, que é um biógrafo da Dona Ivone, ele nos presenteou com algumas obras para que a gente pudesse sortear e trazer um pouco mais de informações a respeito da Dona Ivone para nós. E a gente vai fazer o sorteio, vocês receberam uma mensagem no início, aqui na chegada, existem númerozinhos aí nessas mensagens que a gente vai sortear por este número. E aproveitando para lembrar que nós estamos aqui também com uma feira, né, do livro, uma venda de livros aqui no centro hoje, livros escritos pelo Pedro Camilo, Ivone Pereira, uma heroína silenciosa, ABC da prática mediúnica e conforto espiritual. Esses livros estão aqui à disposição das pessoas que tenham interesse em adquiri-los. Então vamos ao nosso sorteio então. Bom, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês nessa noite, agradecer a casa que nos acolheu com tanto carinho, vindo a turma de Barbacena para cá, e atrapalhando a programação da casa toda, né? Mas espero que tenha valido a pena a gente poder participar deste encontro e falar um pouquinho da Dona Ivone, para que a gente tenha a curiosidade de ler mais suas obras, de aprofundar nesse conhecimento que ela nos traz, e com certeza irá nos auxiliar no nosso crescimento moral e espiritual. Então agradecemos a presença de todos vocês e gostaríamos de convidar para fazer a prece final nosso irmão Nelson Xavier, que estará em Juiz de Fora, falando também para a gente um pouquinho da Dona Ivone. Então gostaria que o Nelson fizesse para a gente a prece de encerramento. Meus irmãos, uma boa noite a todos. Peraí, um antes depois, porque esse povo está falando. Vamos repetir, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu me sinto também emocionado como o Gamonal, porque nós fomos realmente envolvidos por esse projeto e saber que a Dona Ivone passou aqui e realmente como ela marcou a sua vida depois que eu me debrucei sobre a obra dela, como tem feito efeito para a minha vida. Então a nossa prece de agradecimento por termos tantos baluartes no movimento espírita, nos ensinando, nos convidando a construir um caminho de felicidade. Então acho que nossa prece inicia realmente como nos ensinam os benfeitores, com agradecimento. Então vamos orar, meus irmãos. Deus, Pai de bondade infinita, de suprema misericórdia, o Senhor que mantém o equilíbrio no universo através das suas leis sábias e amorosas, que conduziu Jesus até este planeta com a finalidade de nos ensinar sobre o amor, sobre o caminho que todos nós podemos trilhar para chegarmos no reino dos céus, esse reino que está em nós, na nossa intimidade, esse reino que requer para alcançar esforço próprio, dedicação constante, buscando ascender tanto em conhecimento como em moralidade. Nós só temos a agradecer, Senhor, pela família, pelos amigos, pelas oportunidades
que a reencarnação nos apresenta. Que a tua luz, Senhor, possa iluminar os nossos ideais, que os bons espíritos possam conduzir-nos os pensamentos, a fim de pensarmos sempre no belo e no bom. Que reunidos nesta mesa farta, nesse banquete espiritual que a doutrina espírita nos proporciona, possamos todos nos saciar, mas não apenas restrito a este reduto do centro espírita. Que o espiritismo possa se entranhar em nossas almas e que possamos levar todo o conhecimento da doutrina para o mundo. Que não sejamos nós, Senhor, aqueles que julgam, aqueles que caluniam, aqueles que ainda se vingam. Que haja em nós amor suficiente para entender aqueles irmãos que estão atrasados na jornada espiritual, aqueles que abraçaram o ódio como conselheiro, aqueles que acreditam ainda no poder da vingança, aqueles que se entregaram à prostituição ou à drogadição. Permita, Senhor, que os bons espíritos, em nome de Jesus, tomem conta deste planeta, envolvendo a cada lar, a cada indivíduo, e que todos nós, na noite de hoje, possamos nos perceber como filhos de Deus, destinados à perfeição e ao amor. Que Jesus, nosso Mestre, o doce Rabino, embale os nossos sonhos e nos conduza assim a um estágio de consciência desperta e que desejo de trabalhar em prol da causa do bem se torne uma constante em nossas vidas. Que Ele seja conosco hoje e sempre, que assim seja. Gente, eu queria agradecer a casa e sem deixar de lembrar que a Angélica, tão logo surgiu a ideia, eu liguei e ela nos ajudou, então agradeço a Angélica, agradeço a casa e a todos que estão proporcionando que a gente inicie hoje essa cavalgada, esse trabalho, essa caminhada pela divulgação das obras da Dona Ivone, não por ela, porque ela também não fazia questão, era avessa a isso, mas para divulgar o trabalho que ela nos ensinou. E em especial a equipe que trabalhou nisso lá desde o início, até a AME, que em Barbacena, Aliança Municipal Espírita, nos encampou a ideia e ajudou. Então esse é um trabalho de equipe e é só assim que a gente consegue hoje fazer. Nós precisamos muito divulgar. E divulgação é através também da leitura. Então eu conclamo todos que puderem, leiam, não só as obras de Dona Ivone, mas todas. Porque nós precisamos, nós temos uma literatura vasta no Espiritismo, muitas vezes nós negligenciamos, deixamos de lado. A gente precisa aprender muito, porque a vinda desse mundo de regeneração depende de nós nos regenerarmos. Nós precisamos mudar e essa mudança tem que partir de cada um de nós. Muito obrigado. Mais uma vez agradecemos a presença e uma boa noite para todos nós.